Conversar com o doutor Hélio Castelo, que é cardiologista e intervencionista, eu acho isso o máximo. Bem? Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Que dia que foi, hein? Hoje é quarta? Segunda-feira eu corri com a camiseta da campanha do ano passado. É a mesma campanha. É a mesma campanha, né? É a campanha né? desde 2012 já. Pois é, uma campanha necessária. Coração alerta. Coração alerta. Qual a diferença entre cateterismo e angioplastia, doutor? Olha, hoje eu trouxe até um monte de coisa para te mostrar. Beleza. Tá? Então, assim, o cateterismo, na verdade, tudo que se faz através de catéter chamaria cateterismo, mas nós chamamos de cateterismo um exame diagnóstico. Ou seja, quando a gente introduz um catéter dentro do corpo da pessoa, através de uma artéria ou de uma veia, tá? Hoje nós usamos principalmente essa região aqui do pulso. O que é catéter? O catéter é isso. Vamos começar do começo. Então vamos começar do começo. Vamos começar bem do começo. O que é catéter? Então, o catéter, ele tem que tomar cuidado porque ele pula. O catéter é um tubo flexível. Tudo isso é catéter? Tudo isso é catéter. Parece um fio. Mas parece um canudinho. Boa. Tá? É um tubo flexível, bastante seguro, essa pontinha bem molinha, como é hoje em dia. E através dele, nós entramos, através de com uma sedação... O que entra aqui? Então, a gente seda a pessoa, faz uma anestesia local, aqui no local. A gente punciona com uma agulhinha a artéria daqui, desse local, ou da virilha, vai depender do caso. A gente introduz esse primeiro introdutorzinho, que é um cateterzinho. Ele entra dentro da artéria da pessoa. Molinho. Ele Deu molinho. pra ver, olha, uma coisinha delicada. Por isso que ele é fininho. Depois que eu introduzi ele, eu tiro essa parte. Isso daqui fica dentro da artéria da pessoa e aqui tem uma válvula para não ficar sangrando. E através daqui eu introduzo o catéter. Eu crio um caminho para eu ir até o coração. Isso que vai andando daqui? Até o coração. Isso é cateterismo? Isso é cateterismo. Quando chega lá no coração, a gente cateteriza, por isso que o nome é cateterismo. Eu coloco a pontinha do meu catéter, dá para ver aqui? Dá. No começo dessa artéria, essas vermelhinhas aqui, essas artérias vermelhas, não sei se vai dar para ele dar um foco aqui, tá? Peraí, lá, deu. Essas arterinhas vermelhas, que são as artérias coronárias, que elas irrigam o músculo do coração. Eu coloco o meu catéter, não dá para ver aqui, né? Ele vem por essa artéria grande vermelha. Pera lá, vai. Ele vem por essa artéria grande vermelha aqui. Entra aí. Que é a aorta, ele vem por dentro dela. Ele cateteriza e eu injeto uma substância à base de iodo, que é o contraste. Aqui. Aqui. Que tá aqui? Estou aqui fora. Tá? Isso daqui está aqui fora. Aí vai isso daqui está lá no coração. Vai fazer o caminho todo. Aí eu injeto esse contraste. O contraste contrasta tudo isso no vídeo que eu estou vendo, um vídeo de raio-x. Tá? Todo mundo acha, Regina, que o cateterismo tem uma câmera na ponta. Eu achava. Todo mundo. Não é você. Todo mundo acha. Mas não daria para ser. Por quê? Porque a gente tem a imagem da endoscopia, por exemplo, que tem uma câmera na ponta, a colonoscopia, todos esses exames. O coração não, o sangue não dá porque o sangue é vermelho, eu não conseguiria ver nada. Ficaria aquele monte de coisa vermelha. E é em movimento, né? Em movimento. Então o que eu faço? Eu injeto um contraste e através, tipo uma chapa, só que em movimento. É um filme de raio-x, eu vejo a artéria inteira na minha frente. E o iodo é justamente para deixar a imagem limpa. Para deixar a imagem contrastada, porque o iodo, o raio-x não passa por ele. Então você vê a artéria inteira, ele contrasta. Contrastando a artéria, eu vendo ela, todo o calibre dela, onde o calibre estiver mais estreito, onde ela estiver afilada, significa que tem um entupimento, uma obstrução que pode ser gordura. Problemático. Geralmente é quando a obstrução é acima de 70%, geralmente ela é grave. Doutor Hélio, então colocou o iodo, fez, constatou e tal. Acabou o exame, tira o canudinho. Aí eu tiro. Dói? Quando passa, a gente sente passando ou não? Você pode sentir muito de leve, porque a parte interna dos vasos e do coração não é inervado, então não dá dor, né?
a não ser que cometeu alguma coisa, mas normalmente não. Eu faço todos os procedimentos com sedação. Nem todos os procedimentos são feitos com sedação no Brasil e no mundo, tá? Nós fazemos há mais de 7, 8 anos com sedação, uma sedação leve, só aquela cochiladinha, porque aí o paciente não fica... conforto. Muito mais conforto. É incomparável. Hoje mesmo eu estava falando isso para uma aluna de medicina que foi lá nos visitar, eu falei, eu acho que a gente não está aqui só para tratar doente, a gente está para dar conforto também. Sem dúvida. Então o conforto é enorme. Se tiver uma obstrução, perfeito, aí a gente pode tratar. Em alguns casos vão para cirurgia, peito aberto, mas hoje esses casos são 5% só. Raros. A maior parte dos casos a gente consegue tratar com um cateterismo que chama angioplastia, tá? Por que angioplastia? Angio significa vaso, plastia é uma plástica do vaso. Então é como se eu estivesse fazendo um tratamento no vaso. A angioplastia vem depois do cateterismo? Sim, eu sempre tenho que ter o cateterismo antes, porque o cateterismo me define, me quantifica a obstrução. Tenho uma obstrução importante ou não? Tá? É 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. A partir daí eu falo, poxa, dá para eu tratar. Se dá para eu tratar e tem uma série de aspectos que não vem ao caso, aí a gente pode fazer com a angioplastia. E o que é a angioplastia? Tem aí para a gente ver? Tem. A angioplastia é um catéter semelhante, ele é um pouquinho só mais grosso, tá? Pera que não deu para ver. Então deixa eu apontar para cá. Aí, muito bem. Aí. Então, por dentro daquele catéter que eu injetava só contraste, eu entro com um outro cateterzinho bem fininho, olha como ele é molinho, não sei se dá para ver. Parece um nylon? Isso, dá uma olhada. Pode pegar na mão. E na ponta dele, se você apontar aí, ele tem um balãozinho. Tá dando para ver? Então eu não enxergo sem óculos. Ah, agora eu tô vendo. Aqui tá vendo? tem um balãozinho. Olha! Quando eu insuflo esse balãozinho, eu dilato a artéria. Esse é o primeiro passo. Eu dilato. Então imagina que está muito afinadinha. Olha lá, está muito afinadinha. Isso. Eu dilato ela. Depois que eu dilato, eu facilito a passagem. Aí eu entro com um outro catéter, que é esse fica mais difícil de ver. Mas é aquele ali, né, com o stent? Que tem o stent. E aqui eu trouxe um stent para pôr na sua mão. Abre a mão. Olha. Tá dá um foco bem de perto para ver. Segura aqui. Aí eu posso pegar? Pode. Parece uma molinha de caneta, olha. Eu falo que parece um bob de cabelo de mulher. Muito pequenininho. Muito pequenininho. Firme. Ui. Não é legal? Não posso estragar, né? Não. Não, só porque a gente demonstra, né, para as pessoas. É muito legal. Pode soltar. E ele é maleável. Do que é? Esse daqui é de cromo cobalto. Ele é metálico. Para sempre. Fica para sempre lá, tá? E ele libera uma droga para diminuir a chance de reobstruir, principalmente nos primeiros meses. São duas funções. Além de fisicamente manter, ele ainda tem uma medicação Tem uma medicação que ele fica liberando por alguns meses para tentar evitar a reobstrução. Nossa, explicação mais clara que essa é impossível. E eu trouxe só uma coisa a mais, que eu acho muito interessante. Nos últimos tempos, essa área da cardiologia evoluiu tanto que hoje nós passamos a implantar válvula através de catéter. Essa é uma válvula. Aumentada ou esse é o tamanho mesmo? Não, esse é o tamanho. Essa é uma válvula verdadeira. Vai no coração isso? É. Doutor Hélio? É. Essa é uma válvula, ela não vai dentro da artéria. Eu vou te mostrar a válvula aqui, olha. Seria isso. Tá? Então, essa válvula, ela vai fechada. Ela vai fechadinha, que eu não consigo fechar aqui, senão eu estrago ela. Vai fechadinha. Ela vai fechadinha, então ela fica mais ou menos do tamanho de uma carga de caneta. Aí é pela virilha, porque é mais grosso a artéria. E a hora que eu chego lá naquela válvula que não está abrindo direito, eu coloco ela, ela expande, amassa a outra e ela fica no lugar. Nossa, e o paciente sente na hora o bem-estar, não? Sente logo depois. Na hora ele está sedado, sim, né? Mas depois logo que depois sai ele a sedação. sente. Isso a gente... Porque desobstrui. Desobstrui. Isso é uma coisa que realmente revolucionou a cardiologia. Por quê? Porque hoje a gente aplica, principalmente, se você quiser pegar na mão, está molhado só, é só água. Tá? Pesa nada.
Não, nem pode pesar muito. O que acontecia? A gente tinha, se você olhar aqui, olha que interessante, ela abre, é uma válvula, ó. Ah, olha, faz de novo pra gente ver. Cadê? Aí, esse é o sangue passando, né? O sangue passa por aqui. Então, imagina que essa válvula não está abrindo direito. Então, o que acontece? Principalmente em idosos, eles começam a ter cansaço, dor no peito e pode ter morte súbita. 30% dos idosos não conseguem operar. Antigamente era só operado pela própria idade, por uma série de outras comorbidades, vamos dizer assim, outras doenças que eles têm, a chance de morrer seria muito grande. Então, quando surgiu isso, que tem mais ou menos 8, 10 anos, no Brasil ainda hoje é uma briga muito grande para convênio, e o SUS ainda não libera, e até para os convênios é uma briga muito grande, mas isso daqui, esses pacientes, mais de 50% morriam em 2 anos. Que coisa, não? Hoje... Uma sobrevida maravilhosa. Menos de 20% morrem porque eles têm mais de 80 anos. Sim, mas não é disso, não, né? Eles vivem muito bem. Eu tenho paciente que voltou a trabalhar. Com 85 anos eles trabalhavam, voltou a trabalhar. Temos perguntas do pessoal de casa, claro. Peço que me espere um minutinho. Nossa, estou me sentindo assim um estudante de medicina, entendendo tudo de coração. Perguntas que a gente vai começar a responder agora sobre males do coração, digamos assim, né? Vamos lá. Dayana, quais as recomendações em relação ao uso de remédios controlados antes de um cateterismo? Tomo medicamentos para diabetes, pressão alta, além de anticoagulantes. Então, habitualmente, a gente pede para parar o anticoagulante, se puder, alguns dias antes. Depende do tipo de anticoagulante. Então, é bom falar com o médico dela. Em relação a remédios da diabetes, o remédio que tiver metformina, ele tem que parar 2 dias antes e voltar 2 dias depois, porque ele pode dar reação com o contraste, tá? Remédio para pressão não tem problema. E os outros remédios para diabetes, só não tomar no dia, porque vai ficar em jejum, pode cair muito a diabetes, só por isso. Perfeito. Mais uma pergunta. Dirceu, minha esposa fez uma angioplastia pela virilha há 6 dias e está sentindo fraqueza na perna e uma sensação de estufamento no peito. Esses sintomas são comuns após o procedimento? Geralmente não. Agora tem pessoas que ficam com um pouco de dor no local mesmo e aí sente isso como uma fraqueza. Então eu acho que vale a pena ela retornar aonde ela fez o procedimento para eles avaliarem. Vale a pena, né? Vale a pena. Tá. Mais uma pergunta. Gislaine, uma pessoa pode colocar mais de um stent no coração? Coloquei um em 2011 e agora o médico recomendou que eu faça novamente o procedimento. Sim, pode. Às vezes até no mesmo procedimento a gente põe 2, 3, 4 stents, né? E existem pacientes com vários stents no coração. Qual o máximo? Olha, o máximo que tem descrição fora do país é de 37, mas eu nunca vi igual. O coração estava então à beira da falência. Deveria estar, como a gente fala, estava todo metalizado, todo cheio de metal. Eu já tive pacientes com 8, com 10. Que é bastante, hein? É bastante. Mas é ao longo de uma vida, né? Sim. Próxima pergunta, Heloísa. O stent colocado na angioplastia a longo prazo interfere na vida do paciente? Alguma atividade fica proibida e em relação à alimentação? Não interfere em nada. Esse stent, como a gente mostrou, ele vai ter uma cicatrização, né? E ele vai fazer parte da parede do vaso. Então nem dá mais para tirar e ele não interfere em nada. Atividade física só tem proibição se ela tiver alguma restrição do médico dela, mas pelo stent não. E a alimentação é importante que ela tenha uma alimentação mais saudável, pobre em colesterol, etc., para não aumentar o risco de uma reobstrução. Mais uma. Eduardo, se durante o cateterismo for diagnosticada a obstrução das artérias, é possível fazer a angioplastia em seguida? É possível. Maravilha. A gente faz em muitos casos, tá? Mas a gente avalia na hora se é a melhor opção para a pessoa, porque às vezes a quantidade de contraste que eu vou dar é muito grande, então pode fazer mal. Tenho que ver se o tipo de obstrução, se ela estava preparada antes, tem uma série de coisas. Mas dá para fazer, a gente faz em mais de 50% na sequência. Tá. Então é mais comum fazer do que não fazer. Próxima pergunta, Alice. Por que alguns médicos, após o cateterismo, recomendam a cirurgia de ponte de safena ao invés da angioplastia?
Existe indicação para as duas coisas, né? Existem casos em que a angioplastia não vai dar uma solução completa para o caso, tá? Ou você não consegue abrir a artéria. Então, a melhor opção é a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia, como eu te falei, caiu bastante, a quantidade de indicações está em cerca de 5% dos casos, 5 a 6%, e a angioplastia está em cerca de 40 a 45% dos casos. O resto é tratamento só com remédio, nenhum nem outro. Doutor Hélio, quando a gente fala de cirurgia, é a cirurgia de ponte de safena? Isso, é cirurgia aberta, onde faz uma ligação, tira a veia da perna, que é a safena, e coloca ela no coração, no local. A clássica, como sempre foi? Como sempre foi. Entendi. Olha, me foge até a palavra, é o máximo ver tudo isso, porque a gente vê como que essas coisas palpáveis ajudam no bom desempenho. Não dá para imaginar que é assim. Coração. Não dá para imaginar que é assim. É incrível. Bom, eu vou agradecer ao Dr. Hélio Castello, que é médico cardiologista intervencionista. Ele faz parte da Sociedade Brasileira Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. O site SB de bola, sbhci.org.br, SB de bola, hci.org.br. O Instagram são essas mesmas letras, SBHCI. Pode começar a seguir desde já, SBHCI. E o Instagram do Dr. Hélio é Hélio Castello, Castello com 2 L's, @Hélio Castello, Hélio com H e Castello com 2 L's. Obrigado. Muito obrigada, viu? Ainda me fugiu a palavra para eu descrever, ainda lembro. Próxima vez eu consigo descrever o que eu senti com essa aula. Muito obrigada, Tá viu? ótimo, um abraço. Até mais.